Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. COI. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. BMC News, informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para você que já está ao vivo aqui com a gente. Está começando agora o BMC Pre-Market comigo, Gabriel Monteiro, e daqui a pouquinho também com a participação dos nossos comentaristas. Marco Prado, Alex André, Eduardo Boixá e Guga Almeida estarão aqui conosco no dia de hoje para, claro, traçar panoramas para o que pode ou não afetar o mercado financeiro ao longo do dia. Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto, e vamos às notícias que devem movimentar o mercado ao longo do dia de hoje. Nós temos uma noite de ontem que foi bem agitada, principalmente em quesitos de divulgação de balanços trimestrais. Muitas companhias apresentando seus balanços operacionais nesta noite e, claro, sempre muito importante essa visão um pouco mais institucional para o investidor que acompanha os seus investimentos, investe a longo prazo, estar sempre atento, claro, aos resultados dos balanços operacionais das companhias. Eu acho, claro, que é sempre muito importante para todos os investidores terem um panorama, terem uma noção de o que está acontecendo com o mercado, principalmente olhando para as companhias. Às vezes a gente tem essa conversa mais macroeconômica, o volume de serviços caiu, as vendas do varejo, como é que está a taxa de juros, como estão ali as linhas de crédito, será que o mercado está tomando mais crédito ou menos crédito? Isso fica muito esotérico, fica muito fora da nossa realidade. Quando a gente olha para a operação da companhia e vê realmente o impacto dessas questões nos balanços operacionais, aí sim a gente consegue ter uma dinâmica, uma dimensão de tudo aquilo que está acontecendo na nossa economia brasileira. Claro, são as maiores companhias do nosso país, são as principais empresas do mercado brasileiro que estão na Bolsa de Valores, então a gente fica um pouquinho ainda descolado da realidade aqui das pequenas e médias empresas que compõem a nossa economia brasileira, mas claro, super importante a gente ver como que essas dinâmicas que são apresentadas nos dados macroeconômicos afetam as companhias e o nosso cotidiano. Nós temos um dia que começou misto. Na Ásia, nós tivemos um dia majoritariamente negativo. As bolsas na Ásia fecharam novamente em queda. O movimento se estende desde o começo da semana e engata o quarto dia consecutivo de descontos para o mercado asiático. Dá até para falar que não tivemos um movimento congruente, um movimento único para a Ásia. No entanto, foram poucas bolsas, poucos mercados que se destacaram positivamente. A maioria perdeu valor nesta noite, exceto, claro, a Coreia, que ganhou bastante valor, ganhou mais de 1%, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, sobre as cotações aqui das bolsas asiáticas que já encerraram as suas operações. E para além dos dados ruins da economia chinesa que foram divulgados no início desta semana,
tivemos o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que assinou um decreto que autoriza o Departamento do Tesouro americano a regular investimentos na China, em Hong Kong e também em Macau. A medida busca restringir o investimento americano em empresas que desenvolvam tecnologias voltadas à inteligência artificial, semicondutores, computadores quânticos e também microeletrônicos. As tecnologias são consideradas pelo governo norte-americano como sensíveis e críticas para a segurança nacional. Então, a partir de 2024, nós teremos novas regras para o investimento de norte-americanos, de americanos, de pessoas que são, claro, residentes dos Estados Unidos, em empresas de tecnologia na China, destes segmentos que desenvolvam tecnologia para esses segmentos que eu acabei de mencionar. Essa medida ela não deve afetar os investimentos que já foram feitos, ou seja, as ofertas que já foram feitas de ações dessas empresas que já estão em mãos de americanos não devem entrar na nova regra, só novas ofertas, novos IPOs ou novas expansões ali de capital a mercado, novas ofertas de ações. Então, a partir de 2024, o governo norte-americano lança mais uma medida para tentar frear esse crescimento asiático no segmento de tecnologia que é naturalmente dominado pelos Estados Unidos, dominado pelo Japão, dominado pela Coreia e outros países aí que já são teoricamente aí tradicionais no desenvolvimento de tecnologia. A China vem lançando bastante coisa, o 5G já foi proibido em algumas regiões da Europa, tecnologias da Huawei e outras empresas chinesas que desenvolvem essa infraestrutura para 5G. A inteligência artificial por si só já está sendo sancionada na Europa, nos Estados Unidos a gente ainda não tem discussões sobre a regulação dessa tecnologia, então Estados Unidos e Europa e o mundo tentando frear o crescimento asiático. Nós já temos uma lista negra nos Estados Unidos de empresas que não podem ser investidas. E agora, essa nova medida, claro, deve passar por aprovação em discussões com o mercado, deve ser discutida no Congresso, no entanto, é uma medida assinada pelo presidente da República Norte-Americana, Joe Biden, indicando aí essas restrições para investimentos em companhias asiáticas de tecnologia. Nós temos também aí muita coisa para acontecer ao longo deste dia. Nós viemos preparando o terreno de segunda até quarta-feira e agora que o caldo vai engrossar um pouquinho, a gente vai ter alguns dados bem importantes. Nos 2 últimos dias da semana, a agenda de dados vai se intensificar, como nós já antecipamos aqui nos últimos programas. O dado mais importante do dia de hoje é o índice de preços aos consumidores nos Estados Unidos. O CPI será divulgado às 9h30 da manhã e pode dar pistas ao mercado sobre os próximos movimentos do Federal Reserve. Outro destaque é a participação do presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, em uma sessão do Senado para prestar esclarecimentos sobre a política monetária adotada pelo BC, seus efeitos e resultados sobre o controle da inflação. Será a primeira aparição pública de Roberto Campos Neto após o início do ciclo de corte de juros anunciado pelo BC na última quarta-feira. Há também, na agenda de hoje, a divulgação do volume do setor de serviços brasileiro, às 9 horas da manhã, e os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, às 9h30. Então, agenda bastante movimentada, a gente tem bastante coisa para discutir durante o dia de hoje. E claro, eu gostaria de destacar um dos dados que não está aqui nesse meu giro inicial, mas também é muito importante, que é o balanço da OPEP, o relatório da OPEP. A gente vai falar sobre demanda, sobre crescimento econômico mundial e claro, como que isso pode impactar a produção e a comercialização de petróleo no mundo. O OPEP é um dos maiores cartéis aí, deste setor de petróleo que influencia bastante a composição dos preços. Inclusive, falando sobre petróleo, nós tivemos alguns problemas nestes últimos dias referentes à guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia. Isso até deu mais pressão compradora, mais pressão positiva para o preço negociado para o petróleo. Agora, petróleo Brent, $87,28 de dólar. Tem uma leve correção. Ontem teve um dia muito positivo, o petróleo Brent,
mas $87 está muito acima, como eu mencionei em outros programas, em programas anteriores, da média que foi negociada no primeiro semestre, que era bem abaixo disso, quase $10, mais de $10 inclusive, abaixo desses $87,27 que estão sendo negociados para o petróleo Brent neste instante. WTI, $83,94. Então, os contratos um pouco mais longos, com um preço naturalmente um pouco mais baixo, mas 87,26 é um patamar elevado que pode impactar a inflação, não só no Brasil como no mundo, pode impactar o desempenho da Petrobras na nossa Bolsa de Valores, já que a empresa está segurando esses reajustes, não está acompanhando o preço de paridade internacional. E se corrigir essa negociação, pode ter impacto direto no nosso IPCA. Lembrando, dado de inflação vai ser divulgado na sexta-feira. Se a gente tiver uma correção pela Petrobras dos preços negociados para a gasolina e para o diesel, a gente deve sentir nos próximos dados de inflação, não este aí que a gente vai ter na sexta-feira. Todo mundo especula aí o anúncio de uma correção dos preços, de uma elevação dos preços praticados pela Petrobras, mas há muita briga política e a gente ainda não tem clareza sobre a nova política de preços que foi adotada pela companhia. Alguns dizem que não há política de preços, outros dizem que a política é mais permissiva com as oscilações do mercado internacional. A gente vai ter que aguardar, discutir tudo isso até o final do ano e ver se a Petrobras vai conseguir segurar essas oscilações tão brutais de preço lá no mercado externo. Eu gostaria de começar este nosso dia contando com a participação dos incríveis comentaristas que estão sempre aqui no nosso BMC Pre-Market. Alex André e Marco Prado, muito obrigado pela participação de ambos. Marco, tá de casa, tá atento, o dia hoje é movimentado, tem bastante coisa aí no radar. Olá, Gabriel, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia para quem está assistindo o pré-market. Não estou de casa, mas estou atento, né? Hoje o mercado será a pergunta do dia, Gabriel. Será que a Bolsa hoje, finalmente, ela fecha um pregão positivo? Porque até então, agosto, só foi pregão negativo. Carrinho de rolimã na ladeira aqui para agosto, não tivemos nenhuma respiradinha, não deu uma freada, foram 7 dias consecutivos de queda. Quedas não muito expressivas, não muito agressivas, mas de grão em grão a gente vai descendo aí essa escadinha, a gente vai de passo em passo perdendo alguns patamares importantes e, claro, a Bolsa de Valores não gosta de patamares negativos, principalmente o investidor. Alex André, muito obrigado pela participação. Para além desse cenário macroeconômico, CPI, Roberto Campos Neto no Senado, a gente teve bastante resultado trimestral, a agenda está lotada. Tá dando trabalho para acompanhar tudo isso, hein, Alex? Exatamente. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marco. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. Realmente, diversos resultados que saíram, né? E hoje também, né? Vai ser uma bateria de resultados. Não sei se Azul já saiu, estou acompanhando aqui. Mas hoje é Azul antes da abertura e temos aí várias empresas. Se eu começar a falar aqui, Gabriel, vai ficar uma hora falando aqui, mas são diversas empresas que vão divulgar resultado nesta quinta-feira também. Ontem eu tentei fazer esse exercício, viu, Alex André? Peguei todas as empresas e falou, não, vou falar uma a uma. Deu muito tempo aqui no nosso jornal, fiquei falando mais de 30 empresas que divulgaram seus balanços ontem. Hoje eu vou fazer alguns destaques ao longo do programa. Eu vou destacar algumas empresas, vou pedir ajuda aí dos nossos comentaristas também para dizer o que está no radar, o que eles gostariam de destacar desses resultados, porque realmente é muito difícil acompanhar tudo. Só nesta semana, quase 150 empresas apresentando seus balanços operacionais. Então, muita movimentação. Eu já quero começar aí essa conversa falando sobre impactos do mercado asiático aqui para a nossa Bolsa Brasileira e para o mercado internacional. Nós tivemos praticamente todos os dias dessa semana, eu não me lembro de um dia positivo, assim, muito positivo para o mercado asiático, salvo alguma exceção ou outra, a Coreia de um lado ou o Japão do outro. No entanto, a moda na Ásia, pelo menos as principais bolsas, dos principais índices, é cair. Então nós tivemos aí um resultado negativo, praticamente aí meio misto para as bolsas. Eu gostaria de saber exatamente sobre isso. Nós temos agora Estados Unidos emplacando mais uma briga para impedir o financiamento de novas tecnologias. Eu falei no começo do programa, Joe Biden assinou um decreto que vai restringir o investimento de americanos em companhias da China que desenvolvam tecnologias referentes a computadores quânticos, a microeletrônicos, inteligência artificial, todas essas novas tecnologias que estão em desenvolvimento, que a China parece estar um passo à frente, os Estados Unidos quer frear um pouco. A gente já tem lista negra no mercado norte-americano de empresas que não podem ser investidas e agora essa nova iniciativa que a partir de 2024 vai restringir investimentos. Alex André, como que o senhor enxerga essa disputa?
Parece uma briga perdida, porque a tecnologia na China ela avança de forma muito rápida, ela já está praticamente espalhada aí por todo o planeta. Muitos dos componentes que nós utilizamos na nossa indústria de tecnologia aqui no Brasil, inclusive de grandes empresas de tecnologia, vem da China. E agora, semicondutores, a gente fala sobre inteligência artificial, parece que a China está um passo à frente. Os Estados Unidos vai conseguir frear esse crescimento? E como que é recebida essa notícia da restrição para investimentos em empresas da China? Você acredita que seja uma medida que vai prejudicar a rodagem, aí, o ciclo de capital no mercado internacional? Por favor. Protecionismo econômico por parte dos Estados Unidos, que já era esperado, ao meu ver, porque esse movimento de proibir ou até mesmo restringir de certa forma, de forma limitada, já era sendo discutido, inclusive a Janet Yellen também vem falando e outros membros também dos Estados Unidos, né? Então temos diversos poderes, não só o próprio presidente, comentando, né? Temos aí tanto conflito econômico, a questão comercial, tudo isso vem sendo discutido e agora apertando mais o cerco, né? Então acho que isso é um ponto estrutural que os Estados Unidos até precisa manter investimentos na casa de bilhões de dólares, Gabriel, para não depender da China. E isso não vai ser do dia para a noite. Então o desafio a curto prazo seria não só o trade war, né, a guerra comercial, né, de impedir, enfim, restringir de certa maneira, mas como que os Estados Unidos vai conseguir suprir a sua demanda, que não é pouca, né, a demanda gigante por semicondutores, tecnologia, que dependendo ali do segmento muito específico, só a China consegue produzir, né, consegue entregar. E a gente sabe que essa tecnologia embarcada, né, ou seja, toda essa parte de implementação não é do dia para a noite. Então essa é a minha preocupação em relação às empresas, ou seja, as empresas que têm essa grande dependência de China agora no curto prazo, tá? Mas enfim, acho que os Estados Unidos está seguindo por essa linha, né, por esse momento, e não é uma grande surpresa para mim. Acho que o mercado já deve ter precificado isso há um bom tempo, Gabriel. Maravilha. Marco, a gente está nessa expectativa de um pregão positivo para o Brasil. Ontem nós já tínhamos essa expectativa, porque a Europa estava indo para um lado, os Estados Unidos, pelo menos o mercado futuro, estava apontando para o mesmo lado ali de ganhos. A gente não teve isso concretizado na abertura, os Estados Unidos virou para o negativo, o Brasil acompanhou, tivemos ali alguns decréscimos, mas hoje parece que vai. Será que vai? Essa é a minha dúvida. Nós temos a Europa ganhando valor, nós temos aqui todos os principais índices em patamar positivo. O DAX 0,5, FTSE no Reino Unido em estabilidade, 0,05 de alta. Nós temos CAC 40 na França, 0,93% de alta, índice Eurostoxx 0,94%. Para o mercado de futuros norte-americanos, os três principais índices estão em alta, exceto aí... Não, na verdade, todos os três. Agora virou positivo, 0,4, 0,5 e 0,6, respectivamente, aí para Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, os referentes. Parece que hoje essas pressões são mais positivas, o CPI pode dar uma bagunçada no mercado, a gente só sabe que, por enquanto, não dá para ter certeza nenhuma dessa abertura. Qual que é a sua opinião sobre esse movimento no comecinho do dia? A gente não tem nada de Brasil ainda, todos os mercados aí encerrados, fechados, mas daqui a pouco a gente vai ter esses dados aí de futuros e de dólar aqui para o Brasil. Não, para que Argentina, para que China, para que Estados Unidos? Aqui o Brasil tem vida própria, arcabouço bombando, tributária bombando. O Brasil aqui ultimamente tem descolado muito do viés lá fora, né? Infelizmente a gente sempre pega o final da festa, quando as bolsas lá fora estão bombando, a gente sempre está com um problema interno, e aí quando lá aqui começa a melhorar, lá fora não ajuda. É impressionante. Para hoje, né? Para hoje, vamos ver, porque ontem o mercado surpreendeu ainda, respingando sobre os dados da China no Brasil, a questão de um crescimento menor, impactou de uma certa forma no pregão de ontem as empresas de siderurgia e metalurgia que tiveram uma queda aí um pouco mais significativa, atrapalhando uma alta do nosso índice Bovespa, que hoje tem tudo para pelo menos fechar um pouquinho positivo, para quebrar essa sequência. Ele precisa pegar confiança de novo, né? Que quebrar essa sequência de pregões negativos. No 9,5 a gente tem o CPI nos Estados Unidos. Não dá para esperar muita coisa do CPI, porque é um número que pode surpreender para o bem ou para o mal, mas assim, eu já vi CPIs mais interessantes em que o mercado estava mais atento. É claro, né, dados de inflação, dados de juros, juros nos Estados Unidos, é extremamente importante para os mercados mundiais, porém, eu acho que o mercado agora começa a olhar um pouquinho mais o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, não que o CPI não seja relevante. Então, até 9,5, a gente deve ter a bolsa abrindo em alta, porém, 9,5, aí é com você, é com
com o Alex, é com a turma aí que manja, porque, olha, eu não vou arriscar nada não, porque é bem difícil. Maravilha. Inclusive, falando sobre expectativas para o CPI, nós tínhamos uma desaceleração na inflação. No entanto, o que eu chamo a atenção é que o mercado está projetando uma nova alta para o índice de inflação aos consumidores. Então, se a gente já está virando o sinal, já está virando o ritmo, por uma surpresa aí um pouco mais negativa em relação à inflação, pode ser que a gente tenha mais margem. Então aqui, ó, inflação de 3,3% na comparação ano contra ano, essa é a expectativa do mercado referente ao CPI. E na comparação mensal, nós temos aí essa projeção de uma alta de 0,3%. Vou pegar aqui direitinho, que eu anotei antes de entrar no programa, 0,3% e essa reaceleração para 3,3% no comparativo anual. Ainda está distante da meta de 2%, que, claro, dá algumas dúvidas sobre a política monetária dos Estados Unidos. O que o mercado busca nesse CPI é se teremos alguma pista sobre o que será feito, claro, com a política, o que o Fed vai fazer na próxima reunião. Todo mundo lá está ansiando pelo fim do ciclo de alta de juros. No entanto, nós temos aí essa perspectiva de nova aceleração e o que eu chamo a atenção, o núcleo do CPI, a expectativa é pela manutenção. Se nós tivermos um decréscimo, aí sim, surpresa positiva, o núcleo está bem chato de ser combatido para a inflação norte-americana, porque é a inflação que não conta com energia e não conta com alimentos, então são os elementos mais voláteis. Alex André, o núcleo continua em estabilidade, continua alto, mais alto do que o número cheio. Como que você vem enxergando essa posição dos Estados Unidos frente à sua inflação? Porque todo mundo está esperando que o Fed encerre esse ciclo de alta de juros. No entanto, parece que os indicadores estão melhorando, mas ainda estão aquém do que se é esperado. Há o receio do Fed errar a mão na hora de parar de subir juros e aí a gente tem mais um problema de inflação, já que petróleo voltou a subir, a gente pode ter alguma pressão aí sobre a oferta de alguns produtos, e aí a gente está discutindo ainda o ritmo de crescimento da economia global. São dois pesos aqui que a gente está tentando equilibrar, só que a inflação nos Estados Unidos não está dando respostas positivas referentes ao núcleo, que é o mais importante neste momento. Exatamente, Gabriel. Ótima consideração, porque olhando os núcleos, estão altos, estão praticamente o dobro que o Fed quer que chegue, né, no patamar, mas vem desacelerando, né, mas não num ritmo tão rápido assim. Então, o que se parece, né, ou seja, o que tem se traduzido nas perspectivas econômicas é que os juros, claro, vai se manter em patamar mais alto por mais tempo, né, e não necessariamente subir mais os juros, mais 0,25. Né, é isso que o mercado quer trazer de considerações para o Powell. Olha, o juros já está alto, não precisa subir mais, olha que o CPI já está começando a se arrefecer, está ficando dentro da expectativa, a gente está começando a ancorar todas as expectativas do mercado, não está desregulado, né, ou seja, as expectativas do que está sendo divulgado. Então não tem como ter mais expectativas negativas em relação a mais aumento de juros. É isso que o mercado está querendo comprar esse discurso. Isso traz um alívio para o mercado acionário, enfim, para o mercado de risco como um todo. Mas para o cenário de inflação, é isso que eu espero, que todo mundo espera, é que venha um número bem comportado em relação ao núcleo e o Fed vai ter que subir, não vai ter que subir os juros, mas vai ter que manter o patamar alto de juros por mais tempo, né, esse patamar atual, para realmente trazer a inflação à meta, que é um desafio muito grande, é um desafio adicional do Fed, mas eu acredito que possa sim chegar e isso vai trazer uma recessão. O mínimo que nós vamos ter ali no mercado, o Gabriel, na minha opinião, não sei se o Marco concorda, é uma recessão leve. Né? Isso praticamente já está contratado. Né? Não tem como a gente ter crescimento econômico, né, nos Estados Unidos sem ter mais inflação. Né? Então, realmente, o mundo como um todo, quando eu falo Estados Unidos, eu também falo do mundo, né, a maior economia do mundo, vai ter que desacelerar, vai ter que realmente trazer uma inflação para baixo, quando a gente fala de Core CPI, para realmente depois a gente ter mais perspectivas mais positivas para crescimento econômico, Gabriel. Mas não significa que vai ser uma crise como 2008, não é isso que eu quero dizer. Mas uma aceleração, um soft landing, como o mercado fala, né, uma aceleração leve da economia gradativamente. Agora, a dúvida que eu tenho, nós temos também na agenda de hoje Roberto Campos Neto falando ao Senado. Da última vez foi meio espetaculoso toda essa discussão. Virou um espetáculo a participação de Roberto Campos Neto com direito à lozinha, comparação do nosso juro real com outros no planeta, inclusive um pouco grosseira essa comparação, cortando ali só o juro com a inflação, sem levar em consideração outras projeções, inclusive o cálculo aí de alguns economistas que indica um juro real próximo de outros países, como é o caso do México, que é o segundo lugar aí na liderança dos juros reais no planeta. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa participação. Com a ata do Copom, eu não achei,
os comentaristas que aqui estavam não acharam, mas o mercado encontrou uma porta aberta para cortes ainda mais agressivos. Inclusive, a curva pontuando lá nos 75 pontos base de corte já para a próxima reunião. Então o mercado está animado, está crente que nós teremos alguma surpresa muito positiva para esse segundo semestre e apostando em cortes mais agressivos dos juros. Isso com um documento, isso com poucas informações referentes a essa aceleração no corte de juros. Agora, com 3 horas de participação de Roberto Campos Neto no Senado, vai ter bastante coisa para a gente discutir. Como é que o mercado de juros vai reagir a toda essa relação? Como é que você está pensando aí na sua cabeça, Marco? A gente teve um pequeno probleminha aqui de luz, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco, a hora que a gente consertar, a hora que o mercado começar a dar também aí alguns indicativos, a gente volta com a nossa programação, rapidinho, um minutinho, só para a gente consertar aqui, pagar a conta de luz e iluminar o apresentador. Um segundinho aí, a gente vai para um rápido intervalo. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Trader, imagina uma TV com programação Trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade Trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome: trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. COI. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje.
COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Brasileiro, o mar é seu. Brasileiros, rumo ao mar. Marinha do Brasil. E de todos os brasileiros. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Sim, o Brasil tem solução. Nós acreditamos nisso. E trabalhamos há 7 anos para levar educação e entretenimento para os 4 cantos do país. Hoje, a Brasil Paralelo está presente em 5.059 municípios brasileiros. Isso representa mais de 90% dos municípios no Brasil. Reunimos em nossa plataforma e aplicativo filmes premiados, documentários, cursos e as produções originais mais assistidas do país. Todos com uma missão: resgatar culturalmente o nosso país. O único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Junte-se aos mais de 600 mil brasileiros que fazem parte dessa causa. Entre no site brasilparalelo.com e junte-se a nós. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação.
Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Pre-Market, trazendo, claro, tudo que é importante para essa abertura de mercado, tudo que pode ou não movimentar o nosso dia. Claro que nós já sabemos, porque ao acaso aí pode cair alguma bomba no mercado e levar todo mundo para cima, para baixo, aí fica, claro, longe da nossa capacidade de apuração. Mas, claro, tudo que já está na agenda, tudo que foi divulgado, a gente traz por aqui, pode sim movimentar o mercado e afetar os seus investimentos. Nós estávamos com um pequeno probleminha, mas agora eu estou preparado, que eu estou aqui com a minha lanterna. Se der qualquer problema, eu já viro com minha cara e vocês continuam a me enxergar. Então, todos os problemas resolvidos, voltamos com a programação. E eu tenho aqui uma notícia que é super importante. A gente comentou alguns dias atrás sobre o bom patamar de ações específicas que puxaram o Ibovespa ao longo do ano. É o caso da Petrobras e é o caso também do Banco do Brasil, que apresentou seus resultados operacionais referentes ao segundo trimestre de 2023. O banco reportou um lucro líquido ajustado de 8 bilhões e 780 milhões de reais. O valor é 11,7% superior ao mesmo período do ano passado e também em linha com as estimativas dos analistas. O ROI apresentado para o período foi de 21,3%, também apresentando crescimento em comparação ao ano passado, que era de 20,8%. Segundo o banco, o resultado foi influenciado pelo bom desempenho comercial e pelo crescimento das carteiras de crédito. O índice de inadimplência em 90 dias subiu para 2,3% nos 3 meses encerrados em junho. Durante o primeiro trimestre, o indicador estava em 2,62%, enquanto no mesmo trimestre do ano passado, o nível era de 2%. Logo após o resultado, o banco também aprovou o pagamento de 2 bilhões e 270 milhões de reais em proventos. Serão 410 milhões de reais em dividendos e 1 bilhão e 860 milhões de reais em JCP. Os valores pagos serão atualizados pela taxa Selic da data do balanço até o dia 30 de junho de 2023, até a data que era, na verdade, o fechamento do trimestre, até a data que será realizado o pagamento em 30 de agosto, ao final deste mês, afirmou a estatal. Haverá retenção de imposto de renda na fonte sobre o valor nominal, de acordo com, claro, a legislação vigente, exceto aos acionistas isentos. Ou seja, o que você receber ali de proventos, dividendos e JCP já vai ser o valor líquido sem descontar o imposto, porque ele já foi retido no pagamento na fonte. Senhor Alex André, bons resultados para o Banco do Brasil. Não são surpreendentes,
pelo menos não surpreenderam o mercado, praticamente ninguém, um pouquinho acima apenas o lucro líquido, mas sim bons resultados aí para o banco, que tem um lucro interessantíssimo, um ROI até em paridade com outras grandes instituições financeiras que nós já trouxemos aqui ao longo da semana, e também aí essa questão da inadimplência, que está até menor do que grandes bancos que nós já apresentamos os resultados. Exatamente. O que me surpreendeu positivamente, claro, né? O lucro, né? Lucro crescente, também o ROI, como você falou, maior dos incumbentes, né? Maior que o próprio mesmo Itaú, né? Muita gente falando do ROI do Itaú, mas também o ROI do Banco do Brasil foi maior. Mas o que trouxe, não é preocupação, tá? Seja que foi ruim, mas provisionamento, né? Isso aumentou, e a gente sabe que não foi Americanas. Mas, por outro lado, eu estava até vendo aqui a questão da carteira do agro, né, que também o Banco do Brasil é muito forte no agro. Eles até colocaram aqui o plano safra de 240 bilhões, o maior da história, que foi aprovado, né? E aí a carteira agro do Banco do Brasil cresceu de junho de 2022, Gabriel, 262 bilhões de reais, foi para 321 bilhões, ou seja, cresceu 22,7%, tá? E lembrando, o Desenrola também, né, o programa de renegociação de dívidas, total de renegociações 4,4 bilhões, tá, Gabriel? Lembrando que a faixa 2 é 725 milhões, que a gente está falando aqui de um período de 17 de julho até o dia 9 de agosto, tá? Então, ou seja, mais de 505 mil clientes atendidos, somente na faixa 2, 85 mil clientes atendidos nesse período, tá? Então, ou seja, a companhia ela vem trazendo essa diversidade de resultados, né? Então, se a gente começa a observar crescimento não só de lucro, margem financeira, margem com clientes, carteira de crédito crescendo, qualidade do crédito. Quando a gente consegue observar que, né, a inadimplência over 90, né, a gente consegue observar que não tem nenhuma grande surpresa, né? Então a gente vê aqui PJ, agro bem controlado, tá? Nenhuma grande aumento aqui de inadimplência de forma geral. Tá tudo bem controlado, e também o índice de cobertura a gente consegue chegar aqui num patamar bem saudável, tá? Então acho que olhando aqui os resultados por si só, né, o mercado já vem colocando esse prêmio, né, e olhando pelo patrimônio, né, do banco, a gente consegue observar que, de acordo com os analistas, estava até vendo aqui a opinião também do Bernardo Gutmann, analista da XP, colocando aqui como uma das top picks aí junto com o Itaú, de acordo com a XP, um dos bancos mais baratos da Bolsa, tá? Então, acho que, e isso não é só a opinião dele, mas a opinião de diversos outros analistas renomados do mercado, vem colocando o Banco do Brasil no radar depois desse resultado positivo, Gabriel. Maravilha, já vem no radar, inclusive, do mercado desde o começo do ano. Se a gente puxar ali a oscilação positiva, o Banco do Brasil teve uma boa apreciação nesses últimos meses. Marcou, o Banco do Brasil é aquela ação que, para quem fala que não investe em estatal, sempre é um incômodo, né? Banco muito forte, até melhor em alguns quesitos do que seus pares privados, do que os pares aí que estão com capital aberto na Bolsa de Valores. Uma instituição muito forte e que realmente incomoda aí para quem quer evitar as companhias estatais aqui do mercado brasileiro. Poxa, Banco do Brasil, né, como você disse também, as estatais no modo geral, essa virada de ano especificamente sofreram bastante com a mudança de governo, né? Então, esses preços aí já estão se reajustando. Até agora não aconteceu uma tragédia, como o mercado financeiro temia, né, o mercado geral. Então, acho que esses papéis fazem uma correção. Banco do Brasil, de forma específica, como o Alex mencionou, todos esses movimentos, esses planos de governo acabam escoando mais para o Banco do Brasil. Então é natural que esse fluxo, né, seja mais atrativo para o resultado final da empresa, que aí mostra um balanço extremamente positivo, e dois bancos que realmente têm despontado aí nessa safra de balanços, Banco do Brasil, e depois nós tivemos também, assim como o Itaú e o BTG Pactual. Isso mostra que o setor financeiro ainda é o preferido dos investidores. Maravilha. Eu gostaria de convidar aqui a nossa tela agora para a participação do nosso segundo bloco, o Eduardo Boechat, analista da Active Trades. Muito obrigado pela participação, Eduardo. Sempre um prazer recebê-lo por aqui. Eu gostaria já de saber os seus destaques para este dia. O que está monitorando para essa quinta-feira? Quinta-feira agitada, parece que a agenda se concentrou nesse finalzinho de semana. Bom dia, galera, beleza? Vamos para mais um dia de trading? Hoje é CPI, 9,5, acho que é o dado aí que a semana inteira que a gente foi esperando, o mercado, né, meio de lado, um de lado com volatilidade, né? Cai um, sobe um lá fora, enfim, aqui também, mas meio em compasso de espera, esperando o número de hoje, acho que é um número importante para a gente poder acompanhar se teremos mais aumentos de juros nos Estados Unidos ou se acabamos por aqui já, né? E isso impacta geral a economia mundial. Acho que um dado importante da semana é o CPI hoje, 9,5, daqui a pouquinho.
Maravilha, 9h30, a gente vai começar aqui com as negociações, talvez, do mercado já futuro do Brasil. Prefere ficar de fora com esse indicador, prefere dar uma olhada em como que o mercado está se portando, já aproveitar alguma oscilação, como normalmente se comporta Eduardo Boechat nessas datas de boas divulgações, inclusive nesses últimos dias. É uma dúvida que eu tenho aqui, até para esclarecer para os investidores que estão nos acompanhando. A gente teve 7 dias consecutivos de queda, mas muita oscilação interna no dia, ou seja, a gente teve movimentos muito amplos ao longo destes últimos 7 dias. Tem oportunidade nessa oscilação? Como que você está enxergando o mercado para o momento, Eduardo? Eu vim com a cabeça um pouco mais pessimista, né? Quem acompanha o programa sabe que eu vim com a cabeça, né? Quem presta atenção no que eu falo aqui todo dia, que eu vim com a cabeça um pouco mais pessimista. Então, os últimos dias foram bons para mim. Aí, só o dólar, que eu achava que poderia ter subido um pouco mais, realmente o dólar está um pouco mais forte. Mas, enfim, acho que o mercado está se comportando dentro do esperado para mim. Acho que hoje é um dia diferente, pode acontecer qualquer coisa, né? Pretendo ir zerado para o número, sem posições, esperando ali para depois. O mercado sempre tem muita distorção, né? Ontem, inclusive, botei no meu Twitter, eu opero muito correlação, né? O pessoal que gosta aí, que acompanha o programa, gosta de fazer long short, né? Eu opero muita correlação de ativos, né? E um par que eu gosto muito de operar é dólar contra índice. Então, botei no meu Twitter ontem, quem quiser depois acompanhar lá, Eduardo Boechat 5. Eu falei, né? Ontem, estava um determinado momento que ambos caíam bem, né? O dólar caía bem e o índice caía bem, e caíam bem juntos. Normalmente existe uma relação, um sobe e o outro cai, né? O kit Brasil, né? Quando o mercado piora, o dólar sobe, a bolsa cai. Quando o mercado melhora, o dólar cai, a bolsa sobe. Faz o inverso. E ontem os dois caíam. Então até coloquei mencionei isso no Twitter. Falei, pessoal, acho que é uma boa talvez tentar uma compra aqui, comprar os dois, né? Que um dos dois vai corrigir. E acabou corrigindo, então foi um dia bom ontem de novo ali durante o dia, mas o pessoal que é trader, que acompanha o mercado, que opera o mercado, sabe que não podemos comemorar muito, que a qualquer momento a gente vai levar uma pancada de algum lugar que a gente não está esperando, né? A única certeza que a gente tem é que a porrada vai vir. Agora, de onde? Essa é a grande dúvida, né, Eduardo? Alex André, expectativas para o dia. A gente tem alguns resultados aí sobre a mesa, movimentos específicos de companhias. A gente teve muitos resultados divulgados ontem e provavelmente a gente vai ter um movimento aqui um pouco mais agudo, focalizado nos papéis. Aí a gente não pode ver no índice futuro, talvez, mas na hora que o mercado abrir lá, às 10 horas da manhã, a gente pode ver uma boa movimentação. Inclusive, resultados movimentando bastante o mercado nestes últimos dias. Tem algum a ser destacado? Bom, o Gabriel, olhando aqui, eu acho que não tem nenhum grande resultado específico, mas eu vejo que a safra de resultados, o mercado estava repercutindo, olhando os resultados como um todo, como uma perspectiva um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais neutra, né? E não veio tão assim, né? Eu acho que o mercado estava entendendo que seria um pouco pior, né, veio ligeiramente acima das expectativas no geral. Então, acho que a leitura para o terceiro trimestre, eu já estou olhando para o próximo trimestre, tá, Gabriel? Nós tenhamos aí um trimestre melhor para o mercado, e o mercado vem antecipando isso também, né, ao longo do tempo. Maravilha. Tem questão política, eu tenho que trazer isso à tona, porque às vezes quando falta dado macroeconômico, quando falta resultado, quem faz preço é Brasília. E agora que as atividades parlamentares voltaram a acontecer por lá, a gente está tendo bastante movimentação, menos do que eu gostaria, porque eu já gostaria de ter todos os projetos aí aprovados, votados, rejeitados, talvez, aí, qualquer movimentação, mas a gente está postergando aí os assuntos mais importantes. Nós já falamos sobre arcabouço fiscal no dia de ontem, a tentativa de retirar aqueles 5 bilhões do PAC do novo arcabouço. E agora mais um capítulo dessa história, que é a questão de precatórios. A gente já teve um problema com precatórios anteriormente, teve uma PEC, inclusive, para adiar os pagamentos. Isso comprometeu uma agenda de pagamentos para os próximos anos, mas os precatórios já estavam muito altos, então é uma culpa compartilhada aí do governo, de governos, na verdade, e a tentativa agora do Executivo é retirar parte desses precatórios da nova regra fiscal para conseguir cumprir com esses objetivos, ou seja,
eu vou cumprir a meta, eu só vou tirar todos os gastos importantes aí da regra, que aí a gente consegue colocar as coisas no lugar. Como que é recebida essa movimentação, principalmente referente a precatórios, e como isso pode comprometer o nosso rating de crédito? Porque a gente fala sobre essa reavaliação, a gente teve uma reavaliação para cima recentemente, mas ainda BB não é uma nota aí, se a gente comparar com outros grandes mercados, que seja muito interessante. Precatórios é uma grande dor aqui do nosso mercado brasileiro, e como que essa instabilidade sobre pagamentos ou não, vai estar dentro do teto ou fora do teto, o que vai estar afinal no teto, se tem PAC que está tentando ser retirado, os precatórios retirados, investimentos em saúde, investimentos em educação. Claro, tem ali todas as particularidades, mas fato é que os ativos ou os recursos que estão ficando dentro da regra fiscal estão se esvaziando. Marco, como que você recebe todas essas notícias agora referentes a precatórios que já foram um problema muito importante no passado bem próximo aqui do nosso mercado brasileiro? Essas emendas aí, mais conhecidas como puxadinho, né, acaba comprometendo toda a estrutura do projeto. Imagina numa obra, você constrói uma casa e o engenheiro vai à prova, aí você faz um puxadinho, um cômodo ali, outro puxadinho, você perde completamente a estrutura original. Essas emendas aí, essa PEC seria justamente para tirar os precatórios da saúde e da educação, que seriam os mais pesados, né, e automaticamente ali daria uma folga para o governo. Obviamente isso que é muito ruim, né? E a gente está vendo não só emenda no arcabouço fiscal, assim como algumas emendas também na reforma tributária. Então, muito cuidado para não perder a originalidade do processo, porque isso realmente não acaba interpretando muito bem aos olhos de modo geral, não só da gente, principalmente lá de fora, que classificaram o Brasil agora com uma estabilidade um pouco melhor para investimento, né? Por último, depois, antes de encerrar o programa, eu estava conversando com um amigo meu, que é do Morgan, lá fora, lá dos Estados Unidos. Ele me fez uma pergunta que depois eu queria, no final do programa, antes do Boixá desligar aí, eu queria perguntar para ele, ver se ele consegue responder para mim. Maravilha. Eduardo, recebidas aí essas atualizações, é aquele negócio, o cara é até gente boa, o que compromete é o fã-clube. A emenda, talvez ali, o arcabouço fiscal tenha agradado no começo. Agora, todas essas discussões são anexas a essa regra fiscal que estão sendo discutidas, claro, pelo Congresso Nacional e pelo Senado. Como que estão sendo recebidas? A gente tem bastante insegurança em relação a esses projetos que estão lá em Brasília, né? Ela vem pedrada do Marco daqui a pouco aí. Esse negócio do precatório, bom, no último governo o STF foi bem rigoroso, né? Com o STF principalmente foi bem rigoroso com o último governo, né? Ele obrigou o último governo a pagar, enfim. Pressionou o último governo tinha problema de caixa também. Como todos os governos, sempre tem problema de caixa. O dia que você fala assim, está sobrando dinheiro no setor estatal, esse dia nunca vai chegar, né? Então, porque eles sempre arrumam alguma coisa para fritar um dinheiro. Então, eu gosto quando o Estado está apertado, sem dinheiro, porque assim eles não inventam muita moda. Né? Dinheiro na mão de político voa. Então, precatório é mais um capítulo aí de coisa atrasada, né? São contas para trás aí que o governo já deveria ter pago. Muita gente, muitas famílias esperando dinheiro, né? Pessoal de aposentados, enfim, é um negócio triste aí que o governo já deveria ter pago, os governos, não esse, qualquer outro, né? Tem precatório que tem mais de 20 anos aí que está rodando, enfim, acho muito triste, mas enfim, tá na banda de pagamento. É ruim reprogramação de pagamentos, é óbvio. O arcabouço fiscal nosso está indo para o beleléu aos pouquinhos, nem foi votado ainda, mas está indo embora, porque todo dia aprovam alguma coisa que não precisa ficar no arcabouço fiscal. É igual a história do núcleo de inflação, né? Núcleo de inflação, se você tirar tudo que sobe e tudo que cai, é zero, né? É 0,1. É isso. Olhar o núcleo da inflação para mim é uma grande perda de tempo. Você tira tudo que sobe, tudo que cai, você olha só o que ficou no meio. Poxa, aí é complicado, né? Tem que olhar a inflação de uma maneira geral, com tudo, né? Todo mundo compra tudo, né? Não é só você não consome só uma parte do índice. Então, a história do arcabouço fiscal é parecida. Vão tirando. O que nós vamos pagar no final dentro dessa regra? Acho que vai sobrar pouca coisa. E sempre com alguma justificativa boa, né? Temos que financiar a educação, pô, ninguém pode ser contra isso. Né? Temos que financiar a saúde. Poxa, ótimo, uma ótima intenção. Né? Adoraria financiar a saúde também. Só que as pessoas têm que abrir mão, né? Todo mundo, no nosso dia a dia, nós abrimos mão. Você quer ter um filho no colégio, você tem que abrir mão de ter uma TV a cabo em casa, ou você quer ter a TV a cabo, bota o teu filho na escola pública.
São escolhas. Todo dia nós fazemos escolhas. E os políticos têm muita dificuldade em fazer escolhas. Maravilha. Marcos, se quiser já fazer a pergunta, porque nós estamos em vias aqui de liberar o Eduardo, que o dia está bem agitado, fique à vontade, por favor. Lá vem. Ô Edu, eu tava conversando com um amigo meu ontem, não é sacanagem não, pior que não, dessa vez não. Um amigo meu que é do Morgan lá dos Estados Unidos, e ele fez uma pergunta para mim, ele falou, cara, será que o bull market, de você que opera muito a bolsa americana, ele perguntou para mim o seguinte, será se o bull market de 2024 já está acontecendo em 2023? Eu não soube responder. É uma boa pergunta, né? Na última vez que a gente teve inflação mais alta, né, que foi década de 80, inflação mais alta, inflação bem mais alta, né, na década de 80, os caras puxaram os juros lá muito forte, né? O juros chegou nos Estados Unidos a 14%, se eu não estou errado, alguma coisa perto disso, 14%. Quando eles começaram a cortar juros, a bolsa explodiu, né? A bolsa subiu 20 anos seguida, praticamente, nos Estados Unidos. A questão agora é, será que a gente está próximo, eu me pergunto todos os dias isso, se a gente está próximo disso, numa situação parecida do início da década de 80, né, com o mercado querendo subir, todo dia, né, o mercado lá fora não cai, é um negócio incrível, né? Cai um pouquinho, já tem comprador e já volta para a máxima. Se nós estamos nesse momento, e essa bolsa vai realmente explodir, vamos ver se índice S&P está agora a 4.500 e para 6, 7 mil pontos nos próximos anos aí, nos próximos períodos, ou se a gente vai ter alguma coisa meio 2007, 2008, cara, que também a bolsa subia, né? Também é a mesma história, todo dia tinha compra, não tem crise, não tem nada, até que apareceu, né, um negócio maior ali, derrubou tudo, e S&P afundou, e bolsas americanas afundaram, e o mundo inteiro afundou. Será que a gente não tem alguma coisa guardada aí? Bancos, a gente conversou um pouco sobre bancos ontem, como é que está a real situação de bancos? Como é que está a real situação do setor imobiliário? Né? Será que qual o nível? Que as crises financeiras normalmente aparecem quando tem alavancagem, né? Será que existe alavancagem hoje no mercado imobiliário e no setor bancário? Eu acredito que não, no mesmo nível de 2007, 2008, com certeza não no imobiliário. Até porque é um processo, né? A gente já vem... O mercado imobiliário vem caindo, né? Ano passado ele caiu 15%, nos Estados Unidos. Será que a gente tem alguma alavancagem que pode gerar uma crise maior nos Estados Unidos ou não? Eu acho que talvez nem tanto para... Né, a gente esteja um momento que não seja nem tanto que aconteceu no início da década de 80, a bolsa explodir, e nem tanto também em 2007, 2008, a bolsa afundar. Né? Acho que a gente vai ter talvez movimentos mais leves. Mas... Vamos aguardar, o futuro dirá. Maravilha, respondida a pergunta, ou talvez não. A gente está aqui para também provocar o investidor que está em casa, né? A fazer essas reflexões, olhar o mercado com outros olhos. Agradeço pela pergunta e agradeço também pela resposta. Eduardo, já quero liberar aí, agradecer imensamente também a participação no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo ao BMC Pre-Market. O dia está agitado, então aí eu lhe desejo ótimos negócios nesta quinta-feira. Obrigado. Pergunta vindo do Marco. Marco é old school, que nem eu, né? Nós somos das antigas aí. Na nossa época podia sacanear ao vivo. Hoje em dia não pode mais nada, né? Já fiquei meio com medo, mas tudo bem. Essa ainda foi bola dentro do jogo, dentro das 4 linhas ainda, como diria o ex-presidente. Jogou dentro das 4 linhas. Valeu, galera. Obrigado. Bom trabalho hoje. Vamos ver se a gente consegue ganhar um dinheiro. Tomem cuidado com o CPI, porque provavelmente teremos mais volatilidade às 9h30. Maravilha. Abraço. Um abraço, Eduardo. E é justamente isso que eu gostaria de perguntar aí para o Marco. Marco, é negócio tentar prever o movimento do CPI? A gente já tem expectativas, a gente sabe que talvez a inflação volte a subir, mas aí o Eduardo chamou a atenção para um risco. Falou, cuidado com essa volatilidade, porque o CPI pode ser uma surpresa. A gente nunca tem certeza de nada aqui no mercado internacional. O que a gente tem para passar aí de orientações, talvez dicas ao investidor que está nos acompanhando para sobreviver a esta quinta-feira e não morrer logo no comecinho, não queimar a largada? Eu acho que o principal de tudo é estar zerado na hora do número, porque a gente não sabe o que vem. Porém, existe uma grande oportunidade na hora que sai o número, né? Porque quando a gente sabe interpretar, quando você sabe mais ou menos essa possibilidade, se vem acima ou vem abaixo, dá uma grande chance aí no mercado. Então, assim, às vezes você resolve o trade ali em 2, 3 segundos, eu não estou falando nada
mais um tempo mais que isso, 2, 3 segundos, numa única operação aí no número. Então é olho na tela, olho no indicador na hora, zerado, e aí saindo o número, aproveitar a oportunidade, porque o mercado vai dar aquela agitada, mesmo que rápido, mas vai. Maravilha, então já deixa essa dica aí para todo mundo que está nos acompanhando pela programação na TV, pelo YouTube, principalmente pelo Profit Pro. O pessoal já está olhando ali, está montando as suas operações. Fiquem atentos, por favor, aí, cuidado com essas movimentações. Senhor Alex André, nós temos resultados de Azul, balanços operacionais que acabam de ser divulgados aí nesta manhã. Algum destaque para a companhia? Nós tivemos um baita desempenho da empresa, ela e Gol valorizaram bastante, lideraram as principais ali, oscilações positivas da carteira do Ibovespa todo durante o ano de 2023 em alguns momentos. Agora corrigiram bastante, já devolveram boa parte dessa oscilação positiva. Eu gostaria de saber especificamente aí sobre a sua visão desses resultados de Azul que acabam de ser divulgados. Exatamente, Gabriel. Eu já vinha falando aqui na programação, depois dos resultados de Gol, eu sou um pouco suspeito porque eu gosto muito do setor, né? Claro que quando eu falo que eu gosto do setor, não significa que a gente ficar 10, 15, 50 anos comprado no setor. Mas o ciclo agora, de curto prazo, está muito favorável. Eu vinha falando isso há muito tempo, né? Para quem me acompanha lá na Sara Invest junto com o Saravalli, a gente já vinha falando há muito tempo, não só de Gol, mas principalmente de Azul. E a Azul, Gabriel, ela registrou receita e EBITDA recorde para um segundo trimestre na história. O melhor segundo trimestre da história da Azul foi desse ano, tá? Então, receita operacional recorde, 4,3 bilhões, 4,3 bi, um aumento de 8,8% em comparação do segundo trimestre do ano passado, com tarifas 6% acima ano contra ano. E olha que interessante, tarifa crescendo e combustível caindo. Né? Quando a gente olha aqui pelo CASC, a gente consegue ver o CASC R$ 34,81, ou seja, 10,5% menor do que ano passado, devido à redução do preço de 24,5% do combustível, com iniciativas de redução de custo e ganho de produtividade. Claro que novas aeronaves mais modernas também ajudam a consumir menos combustível, mas olha que interessante, né? Os yields ficando praticamente estáveis, né? Então, ou seja, crescendo também, praticamente quase 1%, mas as tarifas subindo, o EBITDA também recorde, como eu comentei, recorde histórico para o segundo trimestre, 1,2 bi de EBITDA, e também tráfego de passageiros medido pelo RPK subindo 10%. Então, é uma combinação perfeita, combinação operacional, liquidez imediata aumentou para 2 bilhões, era 1,8 bi, aumentaram 200 milhões de reais, e isso não inclui os recursos da dívida sênior com a garantia de 800 milhões de dólares emitida em julho, porque isso já vai ser para o próximo resultado. Tá? Então, ou seja, isso que é um ponto interessante. Lembrando que a Fitch e a S&P elevaram o range da Azul, né, de CCC- para B-, para quem lembra, na época da renegociação, a Fitch tinha reduzido para baixo. Então, ou seja, mais uma vez, Gabriel, a Azul vem reportando aí resultados importantes, resultados muito bons, e lançando aí, né, ou seja, entendendo aí que daqui para frente, nos próximos trimestres, a companhia tem muito a evoluir. Tá? Tem bastante coisa para falar aqui de Azul, mas acho que os principais pontos são esses aí, os pontos operacionais. Maravilha, a gente vai falar um pouquinho depois do intervalo. Quero já dar a abertura aqui do índice futuro brasileiro, 0,4% de alta, se mexendo bastante aqui, claro, como característico de toda a abertura de todos os dias, 0,4% de oscilação positiva. Como é que está o dólar futuro? 0,17% de queda, 4,91. Então, dólar praticamente em estabilidade, um pouquinho para baixo, o índice futuro aqui subindo 0,4%. Torçamos para que a gente consiga segurar esse patamar positivo e ver o Ibovespa aí no seu primeiro dia positivo no mês de agosto. São 7 pregões consecutivos de queda. Será que desta vez vai? Lembrando, tem CPI que deve mexer bastante com o mercado. Então, esse ânimo aqui, não ânimo porque a gente está 0,4, mas esse viés um pouco mais positivo, ele pode ser corroborado ali de forma um pouco menos otimista com a divulgação do CPI. Claro, se a gente for surpreendido negativamente, caso a surpresa seja positiva, a gente vai ter talvez uma valorização lá nos índices norte-americanos, a gente vai ter que esperar, não tem muito como tecer aí muitas avaliações sobre um dado que ainda não foi divulgado, que pode sim surpreender todo o mercado do mundo. Marcou! Parece que agora a gente conseguiu abrir no positivo. Ontem, basicamente, a gente abriu em estabilidade. Agora, 0,5% de alta, dólar em estabilidade, em patamar negativo. Qual a sua avaliação dessa abertura? Basicamente, o que a gente estava conversando até este momento, né? Do nosso índice aqui, completamente dentro das 4 linhas, como usou a palavra do Boixá, tranquilo, acompanhando o movimento, principalmente das bolsas americanas, né? A média de Dow Jones
Nasdaq e S&P, que esse é o cálculo que a gente faz da abertura. Já o dólar, a gente tem um cálculo já em algumas paridades, em algumas moedas, principalmente pelo peso mexicano, por ser uma economia muito parecida com a brasileira e estar ali muro a muro com os Estados Unidos. Então, eu estou vendo o dólar com uma queda de 0,34 e o índice 0,40, 0,50 de alta, é muito tranquilo, muito próximo aí do que a gente imaginava nessa abertura. Agora, o que vai mudar mesmo é daqui a pouco, daqui 25 minutos, né, Gabriel? E você vai dar esse número na íntegra para o telespectador aqui da BMC. Exatamente, a gente traz a informação em tempo real aqui na nossa programação. Só para dar um panorama também dos índices futuros norte-americanos, você falava um pouco sobre essa paridade, talvez seguindo esse movimento, a gente tem oscilações parecidas para os índices futuros lá nos Estados Unidos. O S30, 0,46% de alta, nós temos aqui S&P 500, 0,49% de alta também ainda no mercado futuro, e nós temos aqui, ó, Nasdaq 0,66%. Então, oscilações parecidas, próximas do 0,5%, que está se demonstrando aqui também como um início positivo para o Ibovespa, 0,57%, quase 0,6%, e os índices norte-americanos, os principais, em patamar positivo, com oscilação próxima dessa que nós comentamos. A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente fala um pouco mais sobre a Azul, sobre a abertura deste mercado. Será que esse movimento vai se inverter conforme nós nos aproximamos da divulgação do CPI? Daqui a pouco a gente descobre um pouco mais sobre isso, depois do anúncio dos nossos patrocinadores. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Beyond. BMC News. Informação que gera valor. Maravilha, informação aqui em tempo real. Acaba de ser divulgado o volume de serviços no mercado brasileiro, que variou 0,2% em junho. O volume de serviços aí subiu esse 0,2% na série com ajuste sazonal após ter avançado
1,4% no mês anterior, lá em maio. Dessa forma, o setor se encontra 12,1% acima do nível de fevereiro de 2020, que era pré-pandemia, e 1,5% abaixo do volume apresentado em dezembro de 2022, o ponto mais alto da série histórica. Então, em dezembro de 2022, nós tivemos um volume de serviços muito alto, o mais alto aí da série histórica, mas estamos ainda 12,1% acima do volume pré-pandemia. Então, dado interessante aqui para o nosso setor de serviços aqui no Brasil. Na série sem ajuste sazonal, no confronto aí com junho de 2022, o volume de serviços cresceu 4,1%, sua 28ª taxa positiva consecutiva. O acumulado do ano foi a 4,7% frente a igual período de 2022. Então, nós estamos aí falando sobre a comparação deste acumulado dos primeiros, deixa eu dar uma olhada que eu sou ruim de contar mês, dos primeiros 8 meses aí. 7 meses, 8 meses, a gente está no 8º e um pouquinho. O acumulado nos últimos 12 meses, aí extrapolando, claro, os limites de 2023, passou de 6,4% em maio para 6,2% em junho de 2023, seu menor resultado desde agosto de 2021. Então, continuamos crescendo, só que o acumulado de 12 meses expulsa alguns dados mais positivos do que estamos apresentando agora. Então, nós temos essa desaceleração no crescimento que está sendo, claro, apresentado nos últimos dados. Em comparação com os 12 meses, claro, imediatamente do ano anterior, 6,4%, em maio no mês passado, 6,4%, e agora, neste mês de junho, nós tivemos 6,2% de crescimento na comparação dos últimos 12 meses. Então, esses são os dados do volume de serviços aqui para o Brasil. Eu gostaria aqui de continuar essa conversa sobre a Azul. Alex André, nós temos algumas grandes casas no mercado, não só brasileiro, mas até quem olha de fora aqui para o nosso mercado, indicando que Gol e Azul, elas tiveram um bom desempenho, no entanto, a gente teve alguns rebaixamentos, se não para neutralidade ali, um corte, ainda mantendo a perspectiva positiva, mas um corte no preço-alvo. E eu queria saber justamente sobre isso. Há pares internacionais mais estruturados do que as nossas companhias brasileiras que podem, claro, essa paridade, esse mesmo segmento, a ausência de grandes empresas, um grande número de empresas globais, tirar um pouco da atratividade dessas companhias? Ou ainda olhando para essas empresas há bastante atratividade? Qual que é a sua avaliação sobre esse quesito? Lembrando, elas tiveram uma forte correção nos últimos meses. Exatamente. Olhando aqui para o setor aéreo, tá, o Gabriel, você mesmo falando das empresas globais, né? American Airlines, Delta, outras companhias, têm repercutido bons resultados, até revisando o guidance para cima, tá? Não todas, mas algumas delas nesse ponto positivo. O que eu destaco, além disso, tá? A companhia ela tem como resultado um melhor índice operacional, ou seja, de eficiência. E não só o EBIT de receita, como eu comentei, mas eu queria destacar também a alavancagem. Quando a gente fala, mas a empresa aérea ela opera alavancada, enfim, e os juros vai ter que começar a cair. Gente, os juros ainda nem começou a cair, mas a companhia é um movimento diferente, ou seja, ela está surfando um preço de combustível mais baixo, ou seja, que tem, estou falando do querosene, mas o querosene subiu agora, ou seja, está falando do segundo trimestre, mas a alavancagem operacional dado pelo aumento de preço de passagem, né, e uma demanda tudo mais constante, muito alta, né? E um índice de ocupação até estável, a gente está falando aqui de um índice de alavancagem que caiu impressionantes uma vez, Gabriel. Então saiu de 5,2 para 4,2 vezes EBITDA. E, ou seja, isso ainda não reflete a expectativa para o final do ano. Então, na opinião deles, esperam aí a cair essa alavancagem ainda mais, tá? Então, um resultado impressionante, Gabriel. Eu, particularmente, eu fiquei muito, muito feliz por esse resultado. A gente tem visto aqui, ó, por exemplo, o próprio Tudo Azul, programa de fidelidade, também crescendo faturamento bruto em 45% comparado ao segundo trimestre do ano passado. A parte também do Azul Cargo, também eles são líderes no Brasil, com 34% de share, também crescendo, um desempenho muito forte. E também pronto, quando a gente olha aqui em relação ao consumo de combustível, também caindo, né? O consumo de combustível caiu 3,8%, não estou falando do CASC, né? Mas o ASC, né? Que é o consumo de combustível, também vem caindo, principalmente por transformação da frota. Ou seja, a gente está vendo aqui A350, trocando por 330, né? O E2, né? Particularmente já trocando por E1. Então, tem diversas maneiras aí que a companhia tem feito de trocas de frota e melhorando bastante. Eu estou lendo aqui, mas o resultado particularmente foi muito bom, tá? Dentro, acima das expectativas. Olha que interessante, Gabriel. Margem EBITDA, 15,7% no ano passado, e agora 27% de margem EBITDA, ou seja, o ganho de margem
11 pontos percentuais, tá? Muito, muito forte, tá? Então, mais uma vez, eu destaco aqui, não só operacional, mas resultado financeiro muito bom e, mais uma vez, um resultado recorde. Parabéns para todo o time da Azul, estou muito orgulhoso aí pelos números que a companhia publicou aqui, tá? Rask também, de novo, recorde histórico para o segundo trimestre. Então, só recordes aqui no resultado, viu, Gabriel? Maravilha. Daqui a pouco a gente fala sobre uma companhia que está com recordes aí, só que é de alavancagem. Eu vou retomar essa história contigo, mas eu gostaria de convidar aqui à nossa tela o senhor Gustavo Almeida, analista técnico. Muito obrigado pela participação. Agradeço imensamente por participar aí do nosso pre-market, trazendo uma perspectiva não só para o índice, não só para o dólar, mas para ativos específicos. Muito obrigado, Google. Um ótimo dia para você. Bom dia, Gabriel. Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Vamos ver se ainda dá tempo aqui no pre-market se a gente conseguir compartilhar alguma coisa. Maravilha, o pessoal já falou tudo que tinha para o dia de hoje, então vamos lá. Manda que eu tô te esperando. Justamente, eu queria conversar aí contigo sobre um dos assuntos que aconteceram no dia de ontem, ou seja, não é notícia velha, porque o mercado ainda não reagiu, mas é a notícia do dia de ontem, que é, claro, a divulgação dos balanços operacionais de Banco do Brasil. Nós já conversamos contigo em outras oportunidades, eu não estava aqui ainda apresentando o pre-market, cobrindo as férias da Débora, mas eu queria saber um pouco sobre perspectivas para a movimentação dessa companhia. É difícil para investidor ficar confortável para investir em companhias que estão próximas das suas máximas históricas. Pelo menos eu sinto isso aqui no contato com os investidores que nos acompanham. Falou, ó, Banco do Brasil está R$51, eu nem sei para onde vai, não sei o que fazer, não sei como agir, não sei como operar, e tivemos os resultados apresentados. Tirando o resultado um pouco de lado, que a gente falou também um pouquinho, eu queria saber sobre o movimento do gráfico, o que os investidores estão vendo no ativo, como que está o comportamento dos investidores frente a uma das principais companhias e uma companhia estatal que foi bem descontada no ano passado, mas ganhou bastante valor nesse comecinho de ano. Boa. Bom, é desafiador, né, para o mercado mesmo conseguir enxergar aquilo que não está tangível, ou que nunca passou, né, na tela em algum momento. Quando a gente fala sobre investimento, principalmente quando as coisas não estão indo muito bem, a gente costuma falar de longo prazo. Então, olha lá para o longo prazo. No longo prazo, as empresas elas crescem, né, elas se desenvolvem e tudo mais. Sempre tem essa narrativa quando as coisas estão ruins. Quando as coisas começam a ficar boas, né, e o mercado começa a buscar máxima histórica, né, e tenta fazer novas máximas históricas, né, se não é algo que é muito comum, né, na história do ativo, o pessoal de fato fica temeroso e fica com mais disponibilidade para zerar suas posições. Né? A galera fica com mais aquele pensamento assim, puxa, já teve aqui e não passou desse nível de preço, será que não está caro? Vou realizar uma parte da minha posição. Né? Então, é normal esse pensamento aparecer, é normal esse pensamento acontecer. Né? Assim, 100% de nós temos vieses no nosso processo de tomada de decisão. 100%, faz parte do ser humano. Então, a gente tem que entender isso. Tá? E quando eu olho para o gráfico de Banco do Brasil, o BBAS3, né, e a gente olha para esse patamar de preço que estava, de fato, né, o último rally que ele apresentou, o último rally de alta que a gente teve aqui do Banco do Brasil, começou em dezembro do ano passado. Então, de dezembro do ano passado, se nós formos pegar, né, até as máximas que se teve, o Banco do Brasil subiu 79% em 135 pregões. Né? Então, em 135 pregões, subiu 79%, uma média aí de 0,5% por pregão. Né? Sensacional, né? Incrível. Chegou, fez novas máximas históricas e agora ele vem questionando. Tá? Ao meu ver, tá? Se a gente for pensar assim em questão de tempo, a gente está aqui em correção no Banco do Brasil nos últimos 35 pregões. Né? Caiu aqui já 10,45%. Eu acho que a gente está muito próximo aqui de terminar essa primeira etapa aqui de correção e o banco tende a voltar, né, a seguir um movimento positivo. Tá? E eu me arrisco a dizer que a gente tem espaço para um rally positivo de algo em torno de 30% do patamar de preço que nós estamos agora. Tá? Chegando ali perto de R$60. Então, se alguém está interessado em tomar posição do Banco do Brasil, parece que a gente está aí muito próximo de uma região bem interessante aqui para poder surfar esse movimento. Tá? Stops estão curtos e, enfim, né? E existe aí uma narrativa no mercado positivo. É isso que eu consigo enxergar aqui para o Banco do Brasil. Maravilha. Eu falando sobre resultados, a gente teve uma lista gigantesca de balanços operacionais divulgados ontem.
E aí eu destaco a Positivo, uma das principais companhias de tecnologia aqui brasileiras, desenvolve tecnologia inclusive para a urna eletrônica, entrou bastante em discussão nos anos anteriores, apresentou resultados não tão interessantes, foram resultados ali, se não dentro das expectativas, um pouco abaixo em alguns quesitos. SLC Agrícola, destaco também a Mitre. Mitre, companhia do setor de construção, atua aqui em São Paulo e em outras regiões, já participou do nosso BMC Business, então se quiser conhecer um pouco mais sobre a operação e falar um pouco sobre as perspectivas, o CFO esteve recentemente conosco, então só visitar o YouTube da BMC News, colocar lá Mitre ou colocar BMC Business Mitre no YouTube, busca por esse programa, porque sim, foi um resultado super interessante. O setor de construção como um todo teve uma boa apreciação neste começo de ano. Algumas companhias, inclusive, ganhando mais de 150% de valor em 2023, segundo, claro, a última leitura que eu fiz aqui do nosso mapa. Eu vou, inclusive, só dar uma esticada aqui no nosso setor imobiliário. Esses dados aqui não estão atualizados, o mercado não está aberto, mas a gente consegue ter uma dinâmica aqui do que está acontecendo no ano de 2023. Tenda com 230%, Plano e Plano 192%, Elborto com 117% de alta, Mitre vem logo em seguida 109,18% também de alta. Ela reportou um resultado ontem com um lucro líquido de 55 milhões e 900 mil reais, isso é 895% a mais do que o mesmo intervalo em 2022. Claro, a gente tem uma base de comparação que estava bem pressionada para a companhia, as margens estavam ruins, o custo das construções estava mais alto e agora a companhia começa a expulsar algumas unidades que já estavam sendo construídas, estão sendo entregues, que são aquelas unidades com menor margem. Então, 895% de alta no seu lucro líquido, o EBITDA também cresceu, atingiu 57 milhões e 300 mil reais, crescimento de 260% em relação ao segundo trimestre de 2022. Margem EBITDA ajustada de 31,7%. Então, companhia que divulgou seus resultados, tem um bom desempenho já em 2023, Mitre 109,18%, e aí fica aquela dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha. A empresa está bem, o resultado foi bom, mas já andou 109%. Outra dúvida que eu tenho aqui, Guga, o que a gente pode ter de noção para essas empresas do setor imobiliário? Claro, olhando para a Mitre, porque a gente tem a notícia próxima, que a divulgação do resultado no dia de ontem deve repercutir no mercado no dia de hoje. Mas essas empresas todas aqui do setor de construção estão bem precificadas, pelo menos no ano de 2023, não precificadas em questão de valuation, aí eu não vou fazer esse juízo de valor, mas ganharam bastante valor. Essa aqui fica a minha dúvida. Se a gente puder olhar Mitre e algumas outras empresas aqui do setor imobiliário, eu gostaria aí de tirar essas dúvidas contigo, por favor. Claro, vamos lá. Me passa os ativos, vamos começar aqui por Mitre. Ao meu ver, sim, como boa parte do mercado, a gente teve um ano até então, né, bem positivo. Tá? Mitre, ao meu ver, ela ali entre 5,80 até R$ 7,50. Era uma região ali que eu imaginava que seria assim, um divisor de águas para mostrar de fato força. Se a gente for olhar para essa região de 5,80, né, para ter como referência, a gente vem vendo o Mitre trabalhando nesse patamar de preço aqui desde outubro de 21. Então, a gente via aqui o ativo já bem precificado, né, a todos os ajustes que tinha que se ter. Né, o ativo que se trabalhou já 17,65 no passado. Então, sai de 17,65 e foi trabalhar a R$ 3,00. Então, essa precificação de desvalorização, ao meu ver, já estava bem precificado, tá? Para algo de 70%. E aí tem espaço para melhorar, tem espaço para voltar, tá? Eu acho, assim, meu sentimento agora de curto prazo é muito mais de que o papel ele vai ficar travado por um período maior aqui entre 7,50 e 5,80, para depois sim a gente conseguir voltar, né, imaginar um novo rally positivo do mercado. Eu acho que a janela de oportunidade para se tomar posição e ter uma performance muito rápida no curto prazo, ela já passou. Tá? Então, qual é o risco agora de momento? Né? O risco de momento é as pessoas aumentarem suas expectativas, o mercado não retribuir as expectativas, e aí começa um processo de zeragem de posição novamente, porque a taxa que vai estar tendo, né, de retorno em cima do capital posicionado em bolsa já não vai ser tão atrativa como ter deixado o dinheiro parado numa renda fixa. Tá? Então é importante a gente olhar isso. Quando a gente estava lá atrás, né, há 3, 4 meses atrás, eu bati aqui na tecla onde o mercado estava barato, que era uma oportunidade. Né?
o pessoal aqui não conseguia entender muito bem por que eu estava com tanta narrativa, se tinha tantas coisas ruins, eu estava com essa narrativa, se tinha tantas coisas negativas para sair. O mercado sobe, o mercado vai, entrega performance. Começa, né, uma temporada nova de balanço. O mercado todo começa agora a aumentar suas expectativas, né, querendo mais resposta das empresas. Só que aí o mercado já precificou, os preços já estão, né, ajustados, mesmo que se construa um cenário positivo. Né, eu acho que nesse momento é um período um pouco mais conturbado. Né, eu não estou com tanto otimismo agora, pelo menos nesse mês e no próximo mês, eu não estou com tanto otimismo assim em relação aos ativos em bolsa estarem performando. Muito giro, muita posição de momento, né? E para quem quer aproveitar alguma coisa na bolsa. Né? Então é muito giro, é muita posição de momento, para aí, quem sabe, né, lá para o final de setembro, a gente imaginar aí um rally, né, ou tentar enxergar um rally de final de ano. Maravilha, eu gostaria de apenas me despedir do senhor Alex André. Faltam 5 minutinhos, Alex, para o CPI, dado mais importante do dia, fora, claro, a participação de Campos Neto no Senado. A gente não sabe se vai ter muita coisa, claro, de novo que será discutido no Senado, mas o CPI é sim a certeza que a gente vai ter daqui a 5 minutinhos. Vamos trazer em tempo real aqui na programação da BMC News. E, claro, gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor aí neste nosso pre-market de quinta-feira. O mercado está no positivo, pelo menos por enquanto. Certo otimismo aí para essa operação desta quinta-feira. Alex, um abraço para você, agradecido. É isso aí, vamos romper essa sequência de queda aí hoje, né? Vamos fechar um dia positivo e temporada de resultados também que pode também trazer mais otimismo no mercado. Se o otimismo, ver se CPI se confirma a expectativa lá fora e traz mais um ânimo aqui para a nossa bolsa aqui no Brasil. Um abraço, Marco. Um abraço, Guga. Obrigado aí mais uma vez, Gabriel. Estaremos amanhã juntos. Marco, mensagem final aqui aos investidores que nos acompanham. Estamos nos aproximando do CPI. O que a gente pode esperar para este dia? Até trazendo um input aqui, ó, 0,5, tá? Basicamente no patamar da abertura, Marco. Olha, mercado já pré-número aqui agora começou a dar uma agitada, né? Dólar rompeu os 4,90 aqui, bolsa acima dos 119 mil. 3 minutos de muita emoção para esperar ainda e depois aí a gente já fica sabendo, mas pena que a gente não vai estar no ar, né? Uma próxima, quem sabe, né, Gabriel, a gente faça um CPI ao vivo aqui. Exatamente, quem sabe a gente não faz o CPI ao vivo trazendo aí essa publicação. Faltam 3 minutinhos, eu estou com o tempo aqui na minha tela, estamos monitorando. E lembrando para você que está buscando pelos dados em tempo real, é aqui na BMC News e também nos nossos canais de Telegram e WhatsApp, que é mensagem instantânea. Vai lá que você vai buscar aí e vai conseguir encontrar os dados em tempo real. Um abraço para você, Marco. Até a próxima participação. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Tchau. Guga, eu tô com dúvida, cara. Antes desse nosso CPI, lembrando que é o dado de inflação dos Estados Unidos. Eu falo nosso CPI porque é o CPI do mercado. Eu tô chegado aqui no dado de inflação. Então eu queria tirar essa dúvida contigo. Nós tínhamos ontem uma perspectiva até que positiva. Europa estava no positivo, Estados Unidos futuro estava no positivo. Abriu o mercado, tudo mudou. Ibovespa novamente engatando aqui vários e vários dias consecutivos de queda. Não são quedas muito relevantes. Se a gente pega aqui o gráfico do Ibov, são 7 dias consecutivos, mas não soma muito decréscimo ao nosso principal índice acionário. Nós temos, neste momento, 2,90% de queda desde o começo do mês. 118.408, o índice futuro já indica um mercado acima dos 119 mil, perdão. Quais as suas perspectivas aqui para o Ibov? O que a gente pode tirar de informação desses movimentos dos últimos dias? A gente já deu uma olhada no índice alguns dias atrás, mas eu quero saber a sua opinião agora. O que a gente pode esperar para o Ibovespa? Claro, tudo pode mudar daqui 2 minutinhos. Sim. Assim, até olhando o teu gráfico aqui agora, né, a gente fica imaginando assim, no sentido, as pessoas, elas... o sofrimento do investidor ele está no fato dos ativos não se desenrolarem, né? Então, a gente olhar para o Ibovespa, deixa eu puxar aqui meu Ibov aqui para a gente pensar junto, né? Tentar ser mais rápido também o possível aqui. Se nós olharmos, né, a mudança de narrativa do mercado, um mercado mais otimista, aconteceu exatamente aqui nesse período onde o mercado lateralizou. Nós estamos com o mercado lateralizado desde 15 de junho. Né? Então, 15 de julho, um mês, estamos aqui em 10 de agosto, né? Quase 2 meses, 60 pregões com o mercado lateralizado. E os últimos pregões, né, bem negativos.
Então, isso gera um desconforto, né, no investidor. Tá? Então, está bem alinhado com o que eu vinha falando com a turma aqui. Olha, diminui um pouco as suas expectativas, tomara que o mercado não tenha espaço para corrigir, tá? Que toda correção ela acontece de duas maneiras, ou em tempo ou em preço. Essa correção que nós estamos tendo aqui no Ibov é em tempo, isso é ótimo, tá? Porque é sinal que o mercado tem, né, aquilo que a gente também falava lá atrás, né? O mercado está vazio, não tem vendedores, né? Não tem pessoas compradas que podem trazer um fluxo forte de venda, né? Mas também não tem um grande otimismo, precisa de um novo player no mercado para poder fazer o mercado desenrolar, certo? Então, isso se mostra agora no preço. Né? Então, assim, poxa, eu não estou imaginando assim, uma grande queda no mercado. Eu não estou conseguindo enxergar agora, era uma performance muito boa, tá? No mercado. Mas eu volto a estar um pouco mais, assim, no sentido... assim, pô, será que essa correção já não acabou? Né? Será que essa correção em tempo de 60 dias, 60 pregões, né? 60 dias, não terminou? Será que o mercado não pode desenrolar? Pô, talvez sim, mas vai até onde, né? 125 mil pontos? Né? Não passa muito mais do que isso. Então, eu estou com esse olhar. E no curto prazo, olhando para o Ibovespa, no futuro, tá? Porque a gente acaba de conhecer os dados de inflação dos Estados Unidos aqui para o mês de julho. Inflação sobe 0,2% no mês, agregado de 3,2% em 12 meses. A expectativa era de 3,3%. Levemente melhor do que as expectativas, não é lá uma surpresa muito positiva. No entanto, assim que foi divulgado o dado, nós temos agora aqui o índice futuro brasileiro, que já chegou a bater 0,7% de alta, acelerando um pouquinho daquele 0,5% que nós vimos desde a abertura, e o dólar futuro caindo com um pouco mais de intensidade, agora 0,85% de queda, R$ 4,87. Então, movimento negativo para o dólar indo para baixo, o Ibovespa indo para cima. Não é um movimento muito contundente, mas o dólar aqui está se aproximando, inclusive, do 1% de queda. Então, CPI, 0,2% em julho, oscilação positiva de 3,2% em 12 meses. O núcleo do CPI, núcleo da inflação nos Estados Unidos, avançou também 0,2% em julho, atingindo 4,7%, abaixo das expectativas de 4,8% nos últimos 12 meses. Então, a expectativa era 4,8%, nós tivemos 4,7%, apenas um ponto percentual aí nessa conta, mas super importante aí para a gente ter essa noção e saber, claro, o que a gente pode traçar para as expectativas do dia. 0,7% de alta para o índice futuro, 0,8% de queda para o dólar futuro, R$ 4,88. Guga, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. Infelizmente nós estamos sem tempo, tivemos aí este evento do CPI para ser divulgado. Vai movimentar bastante o dia. Muito obrigado mesmo pela participação, Guga. Maravilha. Agradeço também a todos que estão nos acompanhando nesse pré-mercado. Ótimos negócios a todos que estão nos acompanhando aqui pelo chat, acompanhar a divulgação ao vivo desse dado de inflação, tanto da inflação cheia quanto o núcleo do CPI. Lembrando, antes dessa divulgação, só trazendo esse dado que eu acho importantíssimo também nós traçarmos, que era a expectativa para a política monetária dos Estados Unidos. Nós temos isso, inclusive, disponível no nosso canal do Telegram. Pelo CME Group, nós tínhamos expectativas de 86,5% de uma manutenção na taxa de juros dos Estados Unidos, ou seja, para a próxima reunião, o encerramento do ciclo de aumento de juros e uma manutenção do atual patamar dos juros negociados para os Estados Unidos. Apenas 13,5% apostava em uma alta de novos 25 pontos base. Vamos ver como essa expectativa ela muda ao longo do dia com essa divulgação de agora. Lembrando, inflação 0,2% em julho na comparação mensal, 3,2% no agregado de 12 meses, abaixo das expectativas. Eu vou ficando por aqui, mas claro, você acompanha todas essas notícias, a repercussão do CPI e tudo que pode acontecer ao longo do dia no BMC News, que começa após o intervalo. O mercado, por enquanto, gostou da divulgação. Um abraço a todos, nos vemos nos próximos dias, aí, nas próximas semanas. Eu vou estar aqui por um bom tempo no Pre-Market. Um abraço para todos. Tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News.
São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira.